Esse apartamento tem a solução para um problema que já me pediram para resolver 1 milhão de vezes lá na Todos, que é fazer uma integração parcial do segundo quarto do apartamento com a sala. A possibilidade de você poder fechar esse quarto na hora de trabalhar com mais privacidade ou se não receber hóspedes. Além disso, esse apartamento tem uma suíte que vocês vão ficar completamente apaixonados por ela, além dos banheiros mais lindos que eu já fiz, uma cozinha integrada com a sala e, como vocês estão vendo aqui atrás, muita cor. Hoje eu estou num apartamento decorado que a gente fez lá na Todos, arquitetura de 64 metros quadrados, é um empreendimento da Fibra Experts. Fica aqui em São Paulo, na rua Herculano de Freitas, número 195. Essa é a planta do apartamento, vou entrar por essa porta aqui, a gente tem uma cozinha que está integrada com uma lavanderia e aqui ó, é a projeção de uma viga, ou seja, toda essa parte aqui é uma varanda que foi integrada à área social. Dá para ver que o sofá está praticamente inteiro aqui dentro, então isso fez com que a gente conseguisse ampliar muito mais essa área. O famoso quarto, que eu vou mostrar para vocês a solução que a gente escolheu, um lavabo e além de uma suíte. E essa é a vista de quando você entra no apartamento. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esse apartamento é a paleta de cores. E a gente, olhando aqui, ó, da porta de entrada, pegou esse alinhamento, essa altura da porta de entrada e criou uma linha aqui, ó, que vai passando pelo forro que dá acesso aos quartos e chega até o final da parede. E tudo isso que vocês estão vendo azul aqui, parte é pintura e parte é marcenaria. A gente combinou esse volume azul, que é uma cor com bastante personalidade, né? Dá para chamar isso aqui de um apartamento azul, com o terracota, que é um outro volume grande do apartamento, que é o sofá do nosso estar, e madeira. Em geral a gente faz uma combinação de tons frios ou se não de tons quentes, né? Mistura sempre azuis com verdes ou se não terracotas com madeiras e beges. Mas aqui a gente fez o contrário, a gente misturou uma cor fria com uma cor quente. E essa combinação eu acho que dá um resultado bem contemporâneo. Quando você vai pintar uma área tão grande do apartamento assim, de uma cor com tanta personalidade, é muito importante você escolher o tom certo. Tirando os tons mais neutros, de beges ou se não cinzas, os tons frios são ótimos para fazer isso, porque eles são mais relaxantes e é mais difícil de cansar. Mas você pode errar nos azuis e nos verdes também. Esse daqui é uma cor que tem bastante saturação e uma luminosidade média. O que isso significa? Significa que quando ele não é tão saturado é porque ele tem um pouco de composição. E ele também não é tão claro, né? Quando a gente diminui um pouco a luminosidade dele, né? Uma cor, deixando ele uma cor um pouco mais escura, isso transforma a cor numa cor mais madura, numa cor menos infantil, né? É uma cor que não é tão clara, mas também isso faz com que a cor não seja tão enjoativa. Um outro truque também é equilibrar essa quantidade de cor que tem dentro do apartamento com outras tonalidades mais neutras, que é o que a gente fez aqui na cozinha. Antes de falar dela, vamos falar desse cantinho aqui, ó, que fica entre o começo da cozinha e a porta. Existe um nicho ali e a gente poderia fazer um monte de coisas aqui, né? Eu posso ter um banco com sapateira, armário em cima, posso ter um espelho de corpo inteiro, não coloquei porque o meu espelho de corpo inteiro tá aqui. E aqui a gente optou, né? Uma outra solução possível é colocar uma peça que funciona mais como uma escultura, né? Mas que também tem a sua função. Então essa peça é design nacional, eu tenho um espaço aqui para colocar a chave e aí esse cabideiro que parece uma árvore, né? Isso tá super bonito. Eu tô filmando sempre com as luzes desligadas. Aliás, para quem filma, dica, né? Sempre filmar com iluminação natural e fotos idem. Mas quando eu acendo essa luz à noite aqui, eu destaco ainda mais essa peça. Então é uma maneira de você criar uma atenção para esse cantinho. E aí, falando especificamente da nossa cozinha, foi isso que a gente fez. Para equilibrar todos esses blocos de cor com bastante personalidade, a gente fez uma cozinha completamente neutra. A gente tem dois revestimentos diferentes de marcenaria. O revestimento grafite, que acontece aqui também na ilha. E aí eu tenho o revestimento de madeira muito clara, que praticamente conversa assim, né? Se funde à cor do teto, que é esse tom de bege. Acima desse azul, na verdade isso aqui não é um branco, isso é um bege. E é bege mesmo, não é off-white não, tá? Ele é um bege. Então a gente usou uma madeira, que é uma madeira quase branca,
né? É um MDF, né? Com padrão bem claro, bem mais claro do que um carvalho americano, por exemplo. Ela não é amarelado, ele é esbranquiçado mesmo. Em toda essa parte de cima, o grafite embaixo e uma pedra que é um granito que é mega resistente. Existem 2 granitos claros ótimos para você usar em bancada tanto de cozinha como lavanderia. Esse aqui é o Siena. O Siena ele é o pintadinho que vai puxar para o bege. E o Itaúnas é o pintadinho que vai puxar para o cinza. E a gente escolheu o bege para conversar então com essa marcenaria que eu tenho aqui em cima. Eu tenho porta, bastante área de armazenagem. Eu não tenho fechamento entre lavanderia e cozinha. Os 2 ambientes estão completamente integrados. Poderia fazer isso com uma porta de serralheria também. Mas com isso a gente ganha essa bancada muito grande. E esse espaço aqui, que tem aparecido em muitos projetos que a gente tem feito, né? Esse shaft que está entre lavanderia e cozinha é esse espaço onde a bancada fica menor. Então o que a gente faz aqui? A gente faz uma continuação, porque apesar de ser menor, eu tô aqui cozinhando, eu tenho meu apoio aqui do lado. Isso daqui pode ser a área de preparo da minha cozinha, onde eu vou colocar uma tábua, vou picar todos os meus alimentos, vou abrir o leite, vou abrir o pão, vou abrir tudo isso. Eu tenho minha área de cozimento, um cooktop bom de 5 bocas, e aqui eu já tenho a minha área úmida, onde desse lado aqui eu vou colocar o meu escorredor. Então aqui eu tô trabalhando com água, aqui eu tô trabalhando com fogo, e aqui eu tô trabalhando com preparo. E tô praticamente do lado. Então quando eu tenho toda essa continuação, sem área úmida aqui, ó, na área de serviço, tudo isso daqui é bancada. Se eu quiser vir trabalhar aqui, isso é uma coisa que a gente tem feito bastante também, que é esse fechamento do tanque, que a gente tem usado muito pouco o tanque hoje em dia, né? Só para lavar um pano, o resto é tudo na máquina, lava e seca. Eu coloco essa tampa e eu tenho toda essa área aqui, essa continuação para eu trabalhar. Sobre a minha bancada, eu tenho uma prateleira que aqui tá bem generosa, ela tá com 25 centímetros de profundidade, é para caber bastante coisa mesmo, a gente quis mostrar isso no projeto. Então eu tenho todos os copos do meu dia a dia, bowls, meus temperos, tenho garrafa térmica, boleira, eu tenho bastante espaço que isso vai facilitar muito, né, o dia a dia. Aí eu tenho gaveteiro, porta, forno, e aqui eu tenho mais marcenaria, tenho a mesma prateleira acontecendo desse lado, e com a pedra, como vocês estão vendo aqui, né, a gente fez o frontão. Então eu não tenho muitos materiais. Tudo isso foi uma preocupação nossa para deixar esse espaço super neutro para equilibrar esse bloco de cor que eu tenho do outro lado. E esses mesmos materiais que eu usei aqui, eu usei também na minha ilha. Todo o espaço que vocês estão vendo a partir dessa parede para lá era varanda. Tudo isso daqui era varanda, do shaft para frente, e o meu sofá para frente era varanda. Então essa parede aqui é um pilar, né? A gente manteve o pilar, só que esse pilar não vai até o fundo. Por que essa abertura existe? Porque se você não fizer a integração desses espaços, você tem um fechamento aqui e você tem uma ligação dessa varanda direto com a lavanderia. Você não precisa passar por dentro da cozinha para chegar na lavanderia. Às vezes você quer colocar um varal naquela varanda, ou se não pegar um produto de limpeza para limpar a varanda. Então existe essa integração. Como aqui a gente integrou a varanda com a área interna, a gente criou uma marcenaria, que é um espaço para a gente fazer um jardim, para o proprietário ter um jardim de plantas que dá uma privacidade, eu não consigo ver, né, o que está aqui quando eu estou lá na sala, e ao mesmo tempo traz um verde, e esse espaço é ótimo, as plantas vão amar, essas são permanentes, né, mas as plantas vão amar morar aqui. Então você pode ter várias plantas que fazem caimento, você tem ventilação, você tem luminosidade que está passando entre um lugar e outro. Você consegue esconder também, né? Depois o varal que teria aqui, enfim, um balde, alguma coisa que você quer esconder que você não quer ver aqui da sala. E se essa integração da varanda também não fosse feita a partir dessa parede, e já começando a falar dessa sala, o que eu faria aqui nesse layout? Na minha opinião, a melhor coisa seria o seguinte, seria fechar essa integração o máximo possível que eu conseguisse da cozinha, né? Eu teria uma abertura, mas eu fecharia essa parede para eu conseguir trazer um sofá bem grande para a área interna, imaginando que a partir dessa parede aqui tem uma esquadria. Então terminou a esquadria, eu tenho um sofá aqui de mais ou menos uns 2,20. Colocaria a televisão deste lado. E aqui eu poderia ter uma poltrona, poderia ter uma área de trabalho, ou mesmo continuar a minha mesa nesse lugar, ou se não levar essa mesa de jantar lá para a varanda e deixar aqui uma área de refeições pequena. Ou para dentro da cozinha,
transformar esse balcão do lado de cada televisão numa banqueta para eu fazer refeições rápidas, que é o que a gente fez aqui desse lado. Bom, mas vamos falar do que eu fiz e não do que eu não fiz. Uma vez que eu resolvi integrar essa varanda à área social, prioridade número 1, o maior sofá possível que coubesse dentro dessa sala. Esse nosso aqui tem 2,40, sendo que o módulo dele é chess. Segunda coisa que era importante, caber dentro desse layout uma poltrona. E para caber essa poltrona, né, para não ter simplesmente todo mundo sempre assistindo televisão, essa poltrona cria uma conversação entre as visitas, né? Nem sempre a televisão é o centro das atenções. Eu usei uma poltrona menor e criei uma soluçãozinha aqui no canto dessa península da cozinha para eu ter uma área maior de circulação. Em geral, o que a gente faz, né? A hora que começa a ilha, eu crio uma profundidade, crio um dente aqui 90 graus para essas banquetas, né, eu ter espaço aqui para colocar minha perna. Esse balanço aqui, ele pode ter no mínimo 25. Se ele tiver 30, 35, maravilhoso. Só que se eu fizesse isso, eu não teria profundidade suficiente para colocar o meu queridíssimo micro-ondas. Então o que a gente fez? A nossa ilha, ela é reta. Ela é uma ilha que tem a mesma largura do começo até o fim, com uma ponta arredondada na minha península. Mas na parte de baixo, na verdade, eu tenho um ângulo que dá profundidade para eu colocar o micro-ondas aqui e cria também profundidade para eu colocar as minhas banquetas aqui no canto e eu conseguir fazer as refeições rápidas que eu preciso. Debaixo da televisão, então, eu coloquei um armário e aqui está o meu sofazão. Eu joguei o sofá o máximo possível, né, até a cortina, sem me preocupar aqui com espaço de mesa lateral, luminária, tudo isso, né? A gente deixou um ponto no teto. Minha mesa de apoio para alguma coisa está aqui e esse móvel está muito perto, então eu posso colocar alguma coisa aqui. Posso ter uma mesa de centro de apoio maior também. E escolhi desse lado aqui sim, eu tenho uma mesa de apoio grande com 60 centímetros de diâmetro. Usei a madeira também, um material que já aparecia no piso. E uma poltrona leve, uma poltrona pequena, que não tem braço, que não impede essa circulação aqui. Eu fico com uma circulação boa. Tem um desenho contemporâneo também, ela tem serralheria, ela tem um pouco de preto. E aí, esse tecido aqui, ó, é um tecido que tem trama. Ele tem uma cara de linho, bem terracota mesmo. Esse tecido tá maravilhoso. A almofada também maravilhosa, ó, num tom parecido. Aqui a gente também tem um tom parecido com o sofá e uma trama um pouco mais clara que conversa com o tapete. E para poltrona eu escolhi essa lona que é mega resistente. Você tem criança em casa? Quer um tecido para poltrona que seja muito resistente, seja gostoso? Isso aqui é 100% algodão, mas esse tecido é muito resistente. Isso é lona, tá? Então é um tecido que tem uma gramatura, tem uma densidade muito alta. E aqui a gente escolheu esse cinza mais quente, um cinza esverdeado. Quando eu falo de canto alemão, você pensa no quê? Num espaço assim mais romântico? Você pensa num sofá assim todo estofado junto da parede, cadeiras com braço, cadeiras de tecido? Você pensa numa mesa de madeira, num pendente em cima dessa mesa? Ou você pensa numa solução para uma sala de jantar contemporânea? A gente pensa numa coisa mais romântica, mais clássica, mas aqui a gente fez exatamente o contrário. Essa solução pode ser muito moderna, não precisa ser romântica. Olha o que a gente fez aqui, no lugar do banco estofado tradicional, usei um banco de madeira maciça, bem clean, né, em madeira também. Eu usei cadeiras que são estofadas, que são muito resistentes. Aliás, essa cadeira é muito linda, né, faz muita diferença quando essas formas são mais ergonômicas para você sentar. Olha o desenho da concha dessa cadeira, ela tem cara de confortável e ela tem as costas muito linda também, né? Esse encontro aqui do pé, né, com esse apoio do braço, essa peça que é uma peça só, ela é limpa e ela já tem cara de confortável e ela realmente é. A gente usou um tecido neutro nela de novo também, um tecido que, ó, lembra muito a minha paleta da cozinha e um clássico da decoração que é a mesa Saarinen. Nosso espelho de corpo inteiro é um acontecimento, né? Ele é uma janela dentro desse apartamento. Eu vejo quase tudo lá do outro lado. Traz essa iluminação de lá, reflete, dá uma sensação de verdade que o ambiente é muito maior. Ele tem esse desenho em arco também, né? Esse portal, que é um desenho mais contemporâneo. E para fazer iluminação, a gente escolheu também uma solução que não é muito comum, que é uma luminária de piso. Ela tá lá, ó, no piso, ela faz um arco e cria uma luz exatamente aqui em cima da mesa. Se você for escolher uma luminária
para sua mesa de jantar que não seja um pendente, né? E que também não seja de piso, ela também pode ser de parede. Se ela for de parede, ela vai ter que ter um comprimento de braço, a estrutura dela que sai da parede, geralmente tem que ter em torno de 1,5 m ou 2 metros. Vocês têm visto por aí nas lojas esses colares, tanto para decorar mesas de centro, como fazer centros de mesa, ou até para usar na parede, isso pendurado como um elemento, né, tridimensional, como se fosse uma escultura também, é muito linda. Isso aqui são bolas de madeira, né, madeira ebanizada e madeira clara, e é um elemento super leve, super fácil de você tirar também a hora que você está usando a mesa. Vamos falar dessa integração aqui, desse quarto que você quer integrar, mas você quer receber hóspedes, você quer poder fechar ele inteiro, deixar ele escuro, deixar ele silencioso quando você quiser. É fácil de fazer? É. Qual que é o problema? Nem sempre é super barato. Porque, na minha opinião, a melhor solução para você fazer isso é marcenaria. E marcenaria, vocês sabem que tem um preço mais salgado nesse orçamento que você está fazendo aí na sua reforma. Por que marcenaria é a melhor solução? Porque marcenaria é a solução que ocupa menos espaço possível, né? A minha porta, em geral, tem 3 centímetros de espessura, 3,5 centímetros. E aí ela ocupa super pouco espaço, só que ela resolve de verdade, né? E uma porta grande como essa, às vezes não é uma porta barata. A gente fez uma demolição total desse canto. Isso aqui não é parede, isso também é marcenaria. Dessa marcenaria eu já fiz todo o acabamento da bandeira, que esconde o trilho que tá aqui dentro. Então eu preciso fazer esse acabamento para esconder. E aí o que que eu fiz? Eu continuei ainda, eu criei um painel dessa madeira, desse MDF, até o final, para quando isso estiver fechado, tudo isso ter o mesmo acabamento. Mas eu posso fazer como eu fiz aqui com pintura. E aqui a gente chegou exatamente na mesma cor, gente. Não dá para distinguir o que é pintura e o que é marcenaria. Ó, isso é pintura e isso é marcenaria. Ó, o acabamento da bandeira aqui desse lado também. Toda essa espessura faz esse dente, né, desse forro de gesso, então tudo está alinhado. A gente tem uma sanca de iluminação aqui, ó, que vai de fora a fora, então tudo isso aqui foi planejado. Isso aqui também me fez com que eu ganhasse espaço aqui dentro dessa bancada. E aí o que a gente fez? A gente fez uma área de trabalho, como vocês estão vendo aqui, com fundo, né, uma mesa que já faz parte dessa toda a marcenaria. Então eu encomendei aqui com o marceneiro o tampo, essa lateral, essas 2 bandeiras, a porta de correr e esse painel atrás do sofá. O que a gente quis fazer aqui nesse quarto? A gente quis criar uma boa área de trabalho que tivesse integrada. Olha que demais. Eu tô aqui, ó, sentado na cadeira. Olha a visão que eu tenho do apartamento quando eu tô aqui no meu home office. Eu vejo tudo. Eu vejo quem tá na sala de jantar, quem tá na cozinha, quem tá entrando no apartamento. Eu vejo a televisão. Posso trabalhar aqui ao mesmo tempo, né? Olhando lá a televisão. Tenho toda a iluminação natural, porque esse vão aqui ficou grande. Ele ficou quase com 1,5 m. Essa porta, ela pode ser recolhida inteira. Aqui, ó. Eu só tenho esse espaço aqui para puxar. E aí aqui desse lado a gente fez um móvel baixo, criei um nicho aqui, posso colocar impressora, por exemplo. Fiz uma sapateira, pensando que isso aqui também pode ser um quarto de hóspedes. E aqui eu posso ter um armário com 2 portas, um armário pequeno, cabideiro, gaveteiro. Aqui a gente não quis fazer um armário, não quis fazer um cabideiro, quis fazer uma coisa mais com cara de escritório. Então eu coloquei as prateleiras no grafite, que eu já tinha usado lá na cozinha. Fiz esses gavetões para esconder aquela bagunça de escritório. E aqui eu posso fazer um cantinho do café. Aqui tem uma certa biblioteca. E esse sofá, o fundo, né, da minha call, o famoso fundo da call, é um sofá de solteiro, né, um sofá-cama, né, com um colchão de solteiro. Então a gente fez uma estrutura aqui embaixo. Eu tenho gavetões aqui. Ó, tem o gavetão, ou seja, tem bastante área para guardar coisas aqui. E no dia a dia ele fica produzido como se fosse um sofazinho mesmo. Que é legal também, né? Você tá trabalhando aqui, mas ao mesmo tempo você pode deitar aqui, descansar um pouco. Quadros, luminária articulada e essa cadeira maravilhosa num tom de azul também, mas num tom mais forte. Olha que linda que tá essa cadeira. Na frente do meu home eu tenho o banheiro que serve a esse quarto e também funciona como lavabo. A gente fez um projeto bem contemporâneo aqui. Aqui tem uma cor que não tinha muito aparecido ainda. Vocês vão ver que essa tonalidade, ela aparece um pouco no quarto do casal. É uma cor que tá, né, entre o bordô, entre o terracota e o rosa. A gente combinou com um mostarda, né? Um mostarda
É um pouco mais bege, na verdade, mas tá vendo? Ele tem uma cor bem bonita. E a gente usou um porcelanato granilite, que é um material também que, né, traz um pouco essa ideia de um apartamento mais jovem, de um apartamento mais contemporâneo. A gente fez piso e revestimento do box. A única cerâmica que eu tenho nas paredes e no piso é esse porcelanato de granilite. E a bancada tá nesse azulejo 10x10, que é uma solução também super contemporânea, né? Olha esse lavabo. Para fazer a iluminação a gente usou essas arandelas, esse espelho aqui preto, e aí eu peguei esse acabamento do preto e fui repetindo nos acessórios. Então eu tenho isso nos metais, eu tenho isso aqui no suporte que eu fiz dentro do box e também no meu toalheiro. Vamos pro quarto do casal. Vocês estão preparados para esse quarto? Nesse quarto, o terracota que eu usei lá no meu sofá virou a cor do acabamento da minha marcenaria desse quarto. E aqui a gente fez na frente da cama, que tem um bom espaço nesse projeto, isso aqui é muito bom. A gente fez o quê? A gente fez uma complementação de armário, então eu tenho gavetas, tenho nichos. Fiz uma penteadeira maravilhosa com espelho iluminado. Esses montantes, eles vão aparecendo em vários lugares, esses elementos verticais. Eu tenho ali também naquela lateral do espelho, eu tenho aqui no começo do quarto. E aí, a gente pegou esse nível do forro aqui, ó, do forro da circulação, que já era um limite para mim. Trouxe o mesmo bege lá da sala, né, fazendo toda essa linha. Isso é o limite do meu armário, das minhas prateleiras. E tá dando para ver que o nosso forro não é branco, o nosso forro tá todo revestido com esse papel de parede lindo, que é um quadriculado bem fino, feito de pontinhos. Nesse mesmo tom do bege das paredes, a gente criou o armário, a gente usou um MDF, ó, também nesse bege. Tem detalhes de marcenaria lindo nesse quarto. Olha, o interior do puxador é no mesmo acabamento ali do MDF. A gente fez uma cama de marcenaria nesse bege também, com as mesas de cabeceira bem baixinhas. Aí aqui desse lado eu usei um abajur bem baixinho também. E desse lado aqui eu usei uma luminária de tecido, um cone de tecido, né? Então ela tem uma boa altura e um diâmetro pequeno. E em cima da cama eu tava louco para usar um trabalho da Carolina, que faz essas tapeçarias de parede, que sempre tem essa cara, essas franjas. Eu escolhi uma tonalidade, tá vendo que é a mesma tonalidade dessa marcenaria que a gente tem aqui, nesse tom de alaranjado, depois ele vai se transformando nesses rosas bem claros. São dois elementos, a gente colocou isso como se fosse um quadro. Gente, isso aqui veio embrulhado com cuidado, veio tudo com papel de seda, veio até com pente, para eu pentear e deixar tudo penteadinho. É incrível o trabalho, sigam o Instagram dela aí. E aí a gente usou essas duas tonalidades, parecem umas nuvens assim, eu achei que combinou super com esse clima do quarto que a gente quis, um pouco mais romântico, né? Um pouco mais suave. A gente usou essa roupa de cama nesse tom, que conversa com o tapete. Aí isso aqui é uma colcha, eu tenho aqui as capas dessa colcha, e aí tem um lençol branco e uma manta na frente. Nesse quarto também existe uma integração de varanda. Por debaixo dessa viga aqui existe uma esquadria, tá? Que você pode optar por até fazer o complemento de piso e manter a esquadria. No caso aqui a gente tirou a esquadria para conseguir também fazer essa integração desse móvel que começa lá, né, no guarda-roupa e termina aqui. Eu posso até ter essa penteadeira pelo lado de fora também, não tem nenhum problema disso. Mas aqui a gente quis fazer um móvel só e integrou a varanda com a área interna do quarto. E a varanda acabou se transformando meio que num espaço de se vestir, né? A gente falou, não, aqui é o melhor lugar para eu colocar o espelho de corpo inteiro. Tem espaço para me ver, tem bastante iluminação natural. Então o quarto, por esse espaço que ele tem aqui na frente da cama e essa integração na varanda, acabou ficando um quarto que é muito confortável e que tem um guarda-roupa bem grande. Esse guarda-roupa poderia ir até o teto, obviamente, mas a gente optou por deixar ele mais baixo. Eu tenho uma percepção de espaço maior também, né? Quando eu vejo a parede lá do fundo, não subo o armário em cima de tudo isso. E aí a gente produziu isso com cesto, você pode ter caixas e as caixas podem ser lindas. Para o banheiro desse quarto, a gente repetiu o mesmo porcelanato que eu tinha usado no lavabo, mas aqui ele ficou só no piso. E aí eu usei uma cerâmica mais clara, mais leve, brilhante, que é aquele metrô. Só que eu tô gostando bastante de usar o metrô assim, eu acho que ele fica mais moderno, né, do que naquele assentamento de amarração, que a gente chama com cara de tijolinho.
Então eu deixei tudo na vertical ao invés de ficar na horizontal. E ele vai subindo, só que eu tenho uma última faixa lá, ó, exatamente na mesma cor da minha marcenaria daqui do quarto, nesse rosa mais antigo. A gente usou as prateleirinhas aqui pro lado de fora nesse mesmo tom. Fiz um nicho de quartzo grande aqui dentro do meu box e uma bancada linda também, né? Essa cuba tá incrível, uma cuba fina, grande. Eu gosto quando a cuba não é quadrada, quando é redonda, achei esse desenho orgânico legal. E aqui a gente tem uma porta de tombar por conta do sifão e depois um gavetão. E aqui os metais a gente também deixou no escuro, igual a gente fez no lavabo. A gente usou esse acabamento de espelho, né, no preto, as torneiras também na mesma cor. Eu adoro fazer os tours aqui pelo YouTube, porque a gente consegue falar um pouco mais, eu consigo explicar todos os detalhes, por que a gente adotou cada uma dessas soluções, com quais plantas que a gente está se deparando no mercado. Como eu mostro muitos apartamentos decorados para vocês, tem projetos residenciais também. Se você está procurando apartamento, quer ter uma ideia do que tem disponível hoje no mercado, você maratona todos os meus vídeos aqui, você vai ver a quantidade de soluções que a gente tem para as plantas que você está encontrando hoje no apartamento que você quer comprar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão procurando apartamento ou que amam decoração igual eu e você. Não vai embora antes de se inscrever no canal, hein? Você assiste todos os meus vídeos e ainda não se inscreveu. Faz isso então, deixa o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Beijo, gente. Tchau!